Olá, meu nome é Vanessa e eu vim trazer mais uma curiosidade literária. Hoje nós iremos falar sobre o escritor Fyodor Dostoiévski, um dos escritores russos mais importantes do século XIX. Ele é um escritor considerado escritor filósofo, pois ele fala ao coração. Ele escreve muito sobre os sentimentos humanos e ele narra muitas coisas do que estava acontecendo na Rússia durante esse período. Ele é um escritor que traz toda a sua vivência. Seu pai atendia crianças pobres na Rússia, então ele acabou passando a perceber alguns sentimentos, como a pobreza, como a tristeza e como o sofrimento humano. Isso impactou muito durante a sua escrita. Ele, aos 12 anos, ele foi estudar fora. Ele estudou primeiro em São Petersburgo e depois ele foi para Moscou. Ele retornou anos depois, formado em engenharia. Ele atuou alguns anos como engenheiro e depois ele começou a frequentar alguns cassinos. Ele era viciado em jogos. Isso acabou acarretando muito na sua vida adulta e ele levou esse vício até os últimos dias da sua vida. Esse escritor, ele passou a frequentar, quando ele estava próximo aos 30 anos, um círculo de amigos que debatiam muito sobre a época da monarquia na Rússia. Eles eram a favor do fim, da monarquia e que a Rússia virasse logo uma república. E esse círculo do qual ele frequentava, ele acabou sendo preso por causa disso, por causa dessas ideias liberais que esse grupo tinha, e ele acabou sendo sentenciado à morte. Minutos antes dele ser morto por fuzilamento, o czar revogou a sua pena e ele foi enviado para a Sibéria para poder cumprir a sua pena lá. Depois de cumprir um trabalho forçado por mais de 10 anos, ele foi participar do exército também como pena. Então ele ficou alguns anos no exército. Quando ele saiu, ele retornou à sua escrita e ele escreveu alguns livros bem impactantes. É uma época no século XIX onde estavam surgindo muitas ideias liberais. Darwin estava falando sobre toda a evolução da espécie. Nietzsche estava falando que Deus não existia e aí ia de encontro com a fé na qual Dostoiévski foi educado. A sua família era cristã ortodoxa e isso refletia muito para ele. Então as suas escritas foram muito pautadas, no que ele acreditava. Então, durante essa época, ele escreveu várias obras e duas das suas obras mais importantes são muito conhecidas, que é Crime e Castigo e O Idiota. São livros extremamente importantes, são livros que trazem de uma forma o sofrimento humano, situações que muitas vezes a gente discorda e que é muito gostoso ver na sua escrita. Em Crime e Castigo, ele traz como personagem principal um estudante que é totalmente marginalizado, um estudante pobre, que chega uma época que ele não consegue mais estudar e ele está sempre emprestando dinheiro de uma senhora que é agiota. E esse personagem, conhecido no livro como Raskolnikov, ele traz algumas situações onde ele acredita que para alguns crimes não deveriam existir pena, pois ele estaria livrando o mundo dessas pessoas ruins. Então Raskolnikov vai até a sua agiota e ela o maltrata e faz com que, a partir desse sentimento, ele mate a agiota. E nisso, a irmã da agiota chega e ele acaba matando ela também. Então é um duplo assassinato. E aqui no livro, mais importante do que o desenrolar de toda a história, são os sentimentos para que esse personagem passa. Então ele passa pela culpa, ele passa pelo arrependimento, ele passa por situações assim muito pulsantes para nós. Quando eu li esse livro, eu ficava o tempo todo pensando, e agora, o que vai acontecer?
o que esse personagem vai desenrolar. Então, essa maestria que Dostoiévski tem para escrever é algo que acrescenta muito para nós, porque são sentimentos muito parecidos com o nosso, são sentimentos de raiva, muitas vezes de humilhação, são sentimentos de querer revolucionar o mundo, onde ele quer que a justiça impere. Então, existem muitas situações confrontantes nas suas escritas, mas que nos traz algo muito humano, muito perto daquilo que nós vemos e daquilo que nós acreditamos muitas vezes certo e errado. Ao contrário de Tolstói, Dostoiévski, ele não era da aristocracia. Então ele era alguém assim mais popular. Então ele viu mais situações, ele passou por mais sofrimentos durante toda a sua escrita, durante todo o seu trabalho, ele passou por muitos problemas financeiros devido aos jogos, devido ao seu vício em jogos, e isso acaba refletindo muito nas suas obras. Então, os seus personagens, eles são carregados de sentimentos humanos, sentimentos dos quais o autor muitas vezes vivenciou e participou. Essa foi a curiosidade desse domingo. Até domingo que vem.